Certo, pastor? Certinho? É essa? Isso aí. Vocês acompanham aí? Certinho? Ó, vamos lá. E quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, próximo, ainda que Jesus mesmo não batizava, quem batizava mais eram os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Próximo. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Pode prosseguir. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu quiseres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: por que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens que estavam na cidade: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Amém. Certo. Nossa, quantos versículos deu? 30.
Beleza. Vamos explicar rápido. Samaritanos, que é essa mulher de Samaria, o que aconteceu? Na época do rei Salomão, lá no tempo de Salomão, no Velho Testamento, que era o pai do filho do rei Davi, rei Salomão começou a fazer um monte de tratado com um monte de país. E casou com um monte de mulher. Ele tinha mais de 700 concubinas. E nisso, o povo de Israel, o povo judeu, começou a ter uma mistura de raça. Então o povo não ficou mais sangue puro, vamos dizer assim. Nisso vieram os samaritanos. Por quê? O que eram os samaritanos? Era um pessoal que não seguia totalmente o judaísmo. Não seguia totalmente o judaísmo. Eles tinham umas crenças a mais do judaísmo. Não era totalmente a questão tradicional. Não. Eles tinham outras crenças. Tanto que, em vez de eles buscarem a Deus em Jerusalém, eles buscavam a Deus no monte Gerizim. Monte Gerizim. Era outro lugar. O que acontece? A partir do momento que eles chegam e falam para os judeus, para o pessoal de Jerusalém, a gente vai adorar a Deus em outro lugar no Monte Gerizim, o povo judeu falou que vocês não prestam. Eles eram tidos como sujos. Por quê? Porque não batia com a ideia do judeu, que o judeu pensava de uma forma, achava que todo mundo tinha que pensar da mesma forma que ele, e quem não pensava da mesma forma que ele, não prestava. Será que mudou alguma coisa hoje na sociedade? Mesma coisa. Se não pensa do meu jeito, não presta. Se não anda como eu ando, não presta. Se não segue a mesma religião que eu, não vale nada. É a mesma coisa, não mudou nada. Passaram 700 anos dessa briga. Desde a época do tempo de Salomão até o que a gente leu, passaram 700 anos. Imagina como ficar 700 anos brigando, porque um não concorda com o outro, sendo que eram lugares próximos. Mas eu não concordo com ele, não converso com ele. O povo de Samaria não presta, o povo de Samaria não vale nada, o povo de Samaria nem outra coisa. A briga era disso. Sempre foi assim. Beleza. Jesus precisa ir para Galileia. Para você ir para Galileia, você tinha que ir. Ou você tinha uma linha reta que você passava pela região de Samaria, ou você tinha que dar uma volta gigantesca no mar, pela região litorânea. Em vez de eles passarem por mar, eles falaram, vamos passar por Samaria, vamos passar lá por Sicar, de boa, a gente passa lá, ok. Só que, como você vai passar num lugar? Se você é judeu, o samaritano te odeia, você já massacrou os samaritanos pra caramba, como você vai passar num lugar desse? Beleza. Jesus chega em Sicar, na região de Sicar, num poço de Jacó, e fala para os discípulos, vai lá na cidade comprar comida. Como que eu, que detesto o samaritano, vou na cidade do samaritano comprar comida? Está pedindo para ser morto, pelo menos para ser xingado. Mas foram, com a cara e com a coragem, foram. Jesus chega e encontra uma mulher que está ali tirando água. Foi lá para tirar água desse poço. Vemos um detalhe. Era a hora sexta, meio-dia. Meio-dia, no lugar deserto, uma única mulher tirando água do poço. Por quê? Porque ninguém falava com aquela mulher. Porque era desprezada pela própria sociedade. Depois, ao longo do que a gente leu, a gente sabe o porquê. Mesmo todo mundo tendo a mente muito aberta na Samaria, essa mulher já tinha andado muito na região, já estava bem falada. Já tinha tido 5 maridos, e agora com que ela estava, não era marido, era amante. Você acha que as mulheres iam junto com ela e lá tirar água junto com a mulher? Não ia, porque a mulher tinha uma fama
falar logo com quem? Com a samaritana. Quebrando totalmente o protocolo. Por quê? Jesus era considerado um rabino para os judeus. Então, como que um rabino, um professor, vai falar com uma mulher? Não era autorizado nem falar com uma mulher sozinho naquela época. Você não podia chegar junto com uma mulher e conversar. Era um escândalo. Piorou por ser samaritana. Jesus quebra totalmente esse protocolo. E ele vai bater um papo com a samaritana. Porque ao contrário do que muitos pregam por aí, Jesus não era um cara chato. Jesus não era um cara que chegava, olhava você no pé, a cabeça e saía te julgando. Não, pelo contrário. Era aí que ele queria estar, no meio do povão. Por quê? Porque ele veio para salvar o povão. Ele não veio para salvar quem vivia lá com boas roupas em Jerusalém, todo enfeitado no templo, falando que eram salvos, que eram entendidos da lei, que só eles poderiam ser os bons. Não. Jesus veio. O povo que era bagunceiro, o povo que era besteiro, o povo que bebia pra caramba, o povo que era jogado para fora da sinagoga. Foi para isso que Jesus veio. E nesse papo, ele está interagindo ali com a samaritana. Ele começa a bater um papo com ela. Então, a primeira coisa, ela já me dá, como que você, judeu, tem a coragem de vir aqui me pedir água? Louco. Mas ele vai e fala, mas o que eu tenho para te dar é uma água que você não tem mais sede. De uma forma literal. Como assim uma água que eu não tenho mais sede? Era salvação. Jesus estava ali para dar salvação para aquela mulher. Uma mulher que era desprezada por todo mundo. Como Jesus ia salvar alguém que era desprezado, que tinha fama ruim? Mas para ela que ele veio. E ele começa a interagir com ela. Começa a bater um papo sobre a água, que ele tinha a água da vida. Conversando, com amor. Nisso daí, depois desse diálogo, ele chega num ponto que vai machucar. Que ele fala, vai lá e chama teu marido. Opa, você me pegou num ponto que não é legal. Porque minha menina não está lutando. E ele chama, aí ela fala, mas eu não tenho marido. Aí eu falo, acho isso bem, você já teve 5. O que está com você agora não é teu marido, né? Não é considerado. Se não é marido, é alguma coisa pior. Nisso, nesse bate-papo, ela desconversa totalmente. Se você ler o texto, ela desconversa na hora. Por quê? Se eu me sinto atingido, eu vou tentar mudar de assunto. Acho que eu vou continuar no mesmo assunto, de querer bater boca, se eu sou casado, se eu sou casado. Eu quero atingir a pessoa. Eu quero me defender. E nisso ela tenta se defender. Nisso ela tenta se defender. O que ela vem falar? Senhor, eu vejo que você é profeta. Você está falando da minha vida. Então eu vejo que você tem alguma coisa. Você é profeta. Nossos pais, toda a minha família, adoraram neste monte Gerizim. E vós dissestes que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Confrontando porque ele era judeu. Aí vai Jesus e fala, mulher, crê que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus. Vocês vão adorar a Deus, resumindo, em espírito e verdade. Vocês não vão adorar a Deus em Jerusalém. Não vai ser só em Jerusalém que vai ter Deus. Mas o Deus é espírito. Ele vai estar muito mais do que você imagina, muito mais longe
Maria. Você pode ter a vida que você tem. A igreja não pode ter te proibido de nada. A igreja não te proíbe. A palavra pode te restringir. Ela te restringe. Ela te adverte. Te proibiu, ninguém te proibiu. A mulher samaritana era livre. A partir do momento que Jesus, ela fala sobre o Messias, ele mesmo se declara, foi a primeira declaração de Jesus como Filho de Deus. Ela foi a primeira pessoa que Jesus realmente abriu a boca e falou: eu sou o Messias. E ela foi a mulher que saiu e foi para Sicar para falar de Jesus. Ela foi uma pregadora, ela falou de Jesus, ela foi a primeira mulher a falar de Jesus. Como que eu posso vetar as mulheres no púlpito na palavra se a samaritana foi a primeira mulher que falou de Jesus? Ela pregou Jesus. Tendo a vida que ela tinha, mas a partir do momento que Jesus conversa com ela, existe ali uma conversão. Ela não mudou de uma hora para outra. Você acha que a conversão de uma pessoa é a partir do momento que você batiza na igreja, a partir daí eu sou salvo, sou convertido? Mentira! Para de conversar. Isso é ilusão. Conversão, a nossa conversão é diária. A gente muda os nossos pensamentos não de uma hora para outra. É diariamente. É refletindo, é observando as nossas atitudes e pensando: será que isso é bom para mim ou não? Não é a igreja que vai te mudar, não é a igreja que vai mudar na tua vida. A igreja não está aqui para isso. A igreja não te dá, Deus não nos dá essa autoridade do pastor chegar na tua casa e falar assim: olha, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode. Não, quem sou eu para isso? Eu pago tuas contas. A tua vida espiritual é com Deus. Ser crente, ser evangélico, ao contrário do que muitas pessoas acham, não é uma coisa chata. A partir do momento que você leva o evangelho de uma forma saudável. O evangelho de Jesus é algo muito saudável para as nossas vidas. Ele não é um peso. Ele não veio aqui para te fazer sofrer nessa terra. Claro que nós temos as nossas limitações, os nossos sofrimentos. Ora, diga a Fernanda que só se lasca, né? Dó. A Fernanda sofreu. Durante um ano, a Fernanda sofreu por 5 que a gente sofreu. A Fernanda só tem essa terra para sofrer. Mas eu acho que tem coisa boa na vida da Fernanda também, pelo amor de Deus. Mas não é porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter limitação financeira. Não é porque eu sou crente que eu não vou ser demitido de uma empresa. Não é porque eu sou crente que o meu chefe não vai me dar uma bronca. Não é porque eu sou crente que Deus é obrigado a me passar num concurso. Não. Qual que é a sua diferença para quem está fora da igreja? A sua crença. É a única diferença. De resto, você é igual a todos. O mesmo concurso que eu, como cristão, posso passar, quem não é cristão pode passar também. Por quê? Porque ele estudou para isso. Se eu não estudar, eu vou passar no concurso? Não. E não adianta chegar na hora lá para fazer a prova, colocar a mão em cima da prova, porque eu conheço gente que já fez isso. Ah, Jesus, seja muito maravilhoso na minha vida, eu sou teu servo, Deus. Não deixa o vizinho passar, porque ele não é da igreja. Para com isso, gente. Isso é ignorância. O evangelho não é isso. Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa. Nas bodas, em Caná da Galileia. Imagina, você está lá numa festa, num casamento. Você acha que em casamento o pessoal ia estar em silêncio? Estava mó bagunça. Estava mó festança, o povo enchia a cara. O povo lá enchendo a cara, e
farsante, isso daí é um bagunceiro. Como que ele é filho de Deus se ele estava na festa ontem lá bebendo com o povo? Mas ele estava lá. E o povo entornava. Você acha que o povo judeu bebe? Tanto que secaram o vinho. Não tinha adega para buscar naquela época. Se tivesse adega, acho que Jesus chama todo mundo para adega. Vai buscar vinho lá, buscar as coisas na adega. Mas não tinha. Acabou. O cara que organizou lá o negócio encontrou as pessoas. Certeza que tinha bicão na festa, tinha gente que tinha sido convidado, foi lá na festa comer, beber. E Jesus faz um milagre numa festa. Para quê? Para o povo voltar a beber. Quebrando todo o protocolo ridículo dos religiosos. Ridículo. Religioso inventa tanta coisa enquanto Jesus é muito claro, muito simples no Evangelho. 2 mandamentos que Jesus deixa para nós: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou. Mais que isso é invenção. A roupa que você tem que ir para a igreja é tal, me prova na Bíblia. Eu só vim de blazer hoje porque é a ordenação da Lila, senão daqui a pouco eu tiro esse blazer. Eu peguei ranço de blazer. Não precisa disso. Se você estiver no seu banho e você precisar de Deus, você vai colocar uma roupa para pedir para Deus alguma coisa? No metrô. Ah, é sem vergonha. Você pediu para sentar no metrô e Deus te ouviu. Mas eu pedi lá. CLT, consideração. CLT. Linha vermelha é terrível. O povo fica olhando para sentar, para Deus achar um lugar no metrô. Mas Deus me deu um lugar, eu sentei, eu até chorei. Linha vermelha é meio complicado, né? Nem Jesus andando muito. Mas aí ele colocou o moço de muleta para testar minha fé. E aí? Você Aí eu ofereci um pano. Parabéns. Por alguns minutos. Mas Deus passa muito longe dessa religiosidade. Você acha que Deus não fica contente se você reunir sua família no domingo e fazer um churrasco em casa? Você está em família. Você acha mais importante estar na igreja ou estar reunido em família? O culto, nosso culto começa em casa. O culto começa em casa. Se a tua casa não está bem, não adianta você vir para a igreja, vai continuar a mesma coisa. Deus quer atitude da gente. A samaritana teve atitude. Claro que ela foi confrontada. O Evangelho nos confronta cada dia. Mas a mudança, ela não pode vir de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. É a sua reflexão. Jesus vai te dar o caminho. Segue, se você quiser. Deus te dá um conselho. Segue, se você quiser. O Evangelho é isso. Não adianta eu pegar essa palavra hoje e distorcer e te prometer um monte de coisa, que Deus vai te curar, que Deus vai fazer não sei o quê. Seria eu aqui, tentando fazer uma igreja gritar, fazer barulho. Como é que a gente gosta de uma igreja fervorosa? É legal você entrar numa igreja evangélica e todo mundo dá glória a Deus, não sei o quê. Isso é bonito. Eu, por mim, futuramente, essa igreja vai ganhar parede preta. Na hora de fazer uns negócios, é bacana, para jovem. Para jovem. Aí eu pensei, esse dia esse entrou num bate de parede preta. Fica feio. Mas eu acho legal ter alguma coisa, pelo menos as luzes ficarem um pouquinho mais na hora de oração, não o culto todo, mas para jovens. Os jovens precisam. A igreja não pode ser uma igreja velha, ranzinha, que o povo fica aqui só tendo status. Eu vou na igreja, colocar o saião lá e o cabelão. Jesus não quer nada disso. Ele quer o nosso coração.
É isso. Se o nosso coração é bom, é o importante. Ele não está olhando. Jesus não está olhando a sua roupa. Jesus não está olhando a sua tatuagem. Pouco se importa com isso. A sociedade fala demais. Os crentes julgam demais. Qual que é o problema de você ter uma tatuagem? Ah, mas no Antigo Testamento falava que a tatuagem é a questão do culto aos mortos. Concordo. Antigamente você fez algo que não te agrida e não agrida o teu próximo, qual que é o problema? Se você chegar aqui na igreja, eu vou te julgar por isso? Se você tiver um piercing, se você tiver um brinco, eu vou te julgar por isso, porque você está com um brinco com isso? Jesus não deixou nada escrito aqui disso. Nada. Uma coisa é você escandalizar a tua família. Uma coisa é você escandalizar a você mesmo. Tudo tem lugar, tudo tem hora. A hora da samaritana foi essa. Ela morreu de vergonha, foi tirar água ao meio-dia. Porque ela era chamada de tudo quanto é nome. Eu não vou falar os nomes aqui que vai ficar muito feio. Mas a gente já imagina o que ela era chamada. Posso falar uma gíria que é usada muito. Ela vai ter uma talarica. Meu Deus, falou talarica. Todo mundo fala em casa. Eu não sei ser falso. O que eu falo em casa, eu falo aqui. A gente não pode ser duas coisas. Ser um santo dentro da igreja quando chega em casa se transforma. Não, a gente é uma coisa. Deu para entender um pouco da mensagem da palavra hoje? Que nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Jesus não vai aparecer hoje para você frente a frente. Jesus não está mais aqui em carne. Ele está em espírito. É o que ele fala. Que o povo ia adorar ele em espírito e em verdade. Em verdade, em mentira não. Se tem mentira, Deus não está junto. Mas se há verdade, o Espírito Santo está conosco. Então, se nós estamos aqui hoje, claro que nós estamos pelo propósito da ordenação da língua, mais que merecido. Há mais de 10 anos, ela e o Aguinaldo estão aqui batalhando. Levaram xingo, já levaram tanta coisa aqui. É mais que merecido a vida hoje ser diaconisa. E a igreja do Carrão disse amém na hora que foi proposto. Amém. A ordenação da língua. É mais que merecido. Então, a mensagem hoje é bem clara. Olha a sua consciência. Olha a sua consciência. O que você precisa mudar? Não para agradar o teu próximo. Não para agradar o teu marido, para agradar o teu vizinho, para agradar... Não. Pense em Deus. O que eu preciso mudar na minha vida para eu ser uma pessoa melhor? Para eu ser uma pessoa agradável por onde eu ando? Porque não adianta ser santo aqui e quando chegar no meio do martelo, vamos falar lá, vem esse ser desagradável, chato pra caramba, que vai querer colocar regra de disciplina na gente, a gente não consegue viver. Vai adiantar alguma coisa? Adiantou de alguma coisa vocês não terem TV em casa, quando vocês eram pequenos? É o que aconteceu. Eu creio que tem acontecido com vocês. Tinha TV em casa quando era pequeno? Não. Você não tinha? Mudou alguma coisa na tua vida? Te santificou mais? O que vai mudar? Nada. Deixar uma criança jogar uma bola na rua, fazer um balé, fazer uma natação, deixar a criança participar de uma festa junina na escola. O que isso vai te condenar? Nada. São crianças que precisam ter o tempo delas. Acabou. Vai te condenar porque você vai participar de uma festa na empresa? O que tem a ver? Agora você tem que ter a tua medida. Você tem que saber o que você está fazendo. É o que Jesus declara aqui para a samaritana. Você sabe o que você está fazendo. Você está no erro.
Jesus não condena, ele só confronta. E ela mesma se vergonha pelo que ela estava fazendo. Ela mesma se converte. Não precisou ninguém chegar e te obrigar. Jesus não chegou e falou assim: a partir de hoje você vai separar desse daí e a gente vai. Não. Ela mesma se toca e fala: pô, estou fazendo coisa errada. O negócio está feio. E quando os discípulos chegam, eles não falam nada para Jesus. Eles só observam. Porque tudo que ele está fazendo é totalmente contrário do que a sociedade determina. Pode ser que hoje nós estejamos aqui tendo um culto que alguém pode condenar. Por que é um culto tão fora de liturgia? Mas é um culto agradável. A gente está conversando. A gente está entendendo. É isso. Não adianta fazer vocês ficarem aqui que nem robôs o tempo todo, que não pode mexer, não pode respirar, e só um falar aqui em cima do púlpito e ficar aquele culto chato, que depois de 1h30 você vai para casa e fala: graças a Deus terminou esse culto, que é muito chato. Ou vir na igreja e falar: pô, eu não estou com interno, hoje eu não posso ir na igreja. Pô, hoje eu estou com uma calça, eu estou com uma bermuda, eu não vou poder ir na igreja porque... Não. Venha do jeito que você está. O importante é teu coração. O importante é Jesus estar dentro do teu coração e ser a razão da tua vida. Não deixe de fazer o que você faz. Não deixe de viver a sua vida, aproveitar os momentos com família. Hoje vocês falaram de família aqui. A Camila falou de família. Porque é importante estar. Não adianta vocês cancelarem tudo, viverem na igreja e não viver um momento familiar de vocês. Já fiz muito isso. Não ir em aniversário, não ir em festa de família, porque eu tenho na igreja, eu preciso estar na igreja, porque Deus precisa ver que eu estou na igreja. E a minha família sendo jogada do lado. Minha mãe pedindo para eu ir em festa de aniversário não, na igreja, eu preciso estar lá tocando na igreja. Você acha que isso é legal? Acha que Deus vai se agradar disso? Você não mandou nem a minha família para amar a Deus? É isso. É isso que hoje nós lemos. Viva mais, tenha amor pela vida, mas não esqueça de Deus. Não esqueça que Deus está acima de tudo. Se tiver alguma atitude que realmente você olha e fala: não está certo, muda. Muda os seus hábitos. Muda o seu jeito de ser. Pense mais. Refreie um pouco a língua quando você for falar. Às vezes a gente tem uma atitude, eu falo por mim. Falo por mim. Às vezes a gente acaba machucando outra pessoa. Sem pensar. Mas porque nós queremos ser a razão. Foi o que a samaritana quis, ela quis ser a razão. Jesus fala do marido, ela já vai atacando ele no judaísmo. Então, você não é profeta? Você fala que é só em Jerusalém que ele adora a Deus. E aí? Qual que é a sua? Ela chega junto com Jesus para confrontar. É isso que a gente, às vezes acontece. A gente está fora da razão e a gente quer ter razão nas coisas e acaba machucando demais as pessoas. É o nosso pensamento. A palavra hoje explica. É isso. Pensa. Pensa no que você for fazer. Pensa nos seus atos. Ame mais a tua família. Procure não causar tanta confusão. Fofoca. Disse-me, para quê? Isso não te levará a nada. Mas a partir do momento que você tem a sua família unida, a partir do momento que você tem união na sua casa, você vai ver que as coisas vão dar muito certo. Deus automaticamente começa a nos abençoar. A partir do momento que você saia dos seus pecados, você muda um pouquinho a sua história, Deus começa a te abençoar automaticamente, sem você pedir. Deus não está hoje negociando com você. Deus fica negociando. Deus só fala, se arrepende, se converta. O resto, Deus faz. Deus faz. Não pense só no material, mas pense na sua questão espiritual. Creio que todos nós cremos na questão de espiritualidade, dependente da crença.
que nós cremos, o que nós acreditamos. Amém? Amém. É isso aí. A reflexão é essa. Precisei prometer alguma coisa para alguém? Não. A explicação da palavra é essa. Você leva para a tua vida se você quiser. Nem isso eu te obrigo. Nem isso eu te obrigo. Eu não vou te obrigar a falar assim, olha, eu li e preguei isso para você e você é obrigado a seguir o que eu falei. Não, segue se você quiser. Eu preguei o que está na Bíblia. Se você ama a Bíblia, mas você segue. Se você quiser, problema teu. É isso. A igreja é isso.